Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Estou aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez uma aula muito importante da nossa história como brasileiro. Nós vamos hoje estar falando sobre a capoeira. Peguei esse cenário aqui na escola. Tem várias personalidades, Marie Curie, Albert Einstein, Carl Sagan, Louis Pasteur, Faraday, Da Vinci, Kepler, Galileu Galilei, Lavoisier, uns caras muito crânio, que eram muito inteligentes e descobriram um monte de coisa que até hoje eu não sei direito. Mas isso não vem ao caso, agora vamos continuar aprendendo sobre a nossa matéria querida que é a educação física. Hoje, como convidado ilustre da nossa magnânima aula, estarei aqui presente com um grande amigo meu, um irmão pra mim, e pelo nome vocês vão ver que ele é um cara muito bom. Guilherme Perim Pilger, uma salva de palmas! E aí galera, tudo bem com vocês? Fala Gui, tudo certo contigo? Como é que tá? Tudo tranquilo? Algum recadinho aí pra nós começarmos a nossa aula sobre capoeira? Comigo, tá tudo beleza. Pessoal, eu sou o Guilherme, também conhecido nas aulas de capoeira como Cenoura. Sou amigo do Gui também, e ele me convidou devido à nossa amizade, né? E também pelo fato de eu praticar capoeira, ele me fez o convite para que eu pudesse participar das aulas dele, as aulas que ele está gravando, para conversar com vocês um pouquinho sobre capoeira, mostrar um pouquinho da capoeira, né, para vocês. Talvez tenha alguém que já tenha praticado, que conheça, alguém que só viu uma roda, ou assistiu um treino, ou passou em algum lugar e viu alguém treinando e não entendeu o que era, como é que funcionava. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Hoje eu não tô gravando no meu local de treino, tô gravando aqui no meu quarto, mas outros vídeos farei onde eu costumo treinar, aqui em casa, e é isso aí. Então, sem demorar muito aí, nós vamos rodar a nossa querida vinheta pra gente estar aprendendo mais sobre a capoeira. Roda a vinheta! Nessa primeira aula de capoeira nós vamos dar um enfoque maior na história dela, onde ela surgiu, como ela surgiu, o que ela representa para nós, para o Gui, que hoje ele é policial, ele é formado em educação física, também faz capoeira, luta, brinca, não sei, depois a gente vai conversar sobre essa ideia. Então, vamos lá, falando sobre capoeira, quando é que tu começou a conhecer e a praticar capoeira? Eu comecei a capoeira em 98, no Grupo Cordel, fiquei ali até 2004 ou 2005, quando o Grupo Cordel encerrou as atividades. Passei a integrar o grupo Escola Candiá de Capoeira, também não teve uma durabilidade muito grande, que foi um grupo criado por amigos meus, ex-integrantes do Grupo Cordel. Posteriormente a esse, eu passei a integrar o grupo Grilhões da Liberdade, onde também, acho que eu fiquei mais ou menos um ano, porque o pessoal que era responsável pelo grupo teve umas divergências com os mestres e tal, e optaram por sair desse grupo e passaram a integrar o grupo Capoeira Energia, que a sede era em Turvo. Em 2018, o mestre Escorpião optou por tocar os trabalhos do grupo sozinho, então ele pediu para que os demais integrantes procurassem outros caminhos. Foi onde eu e um amigo fundamos o grupo de capoeira Tendendê, mas também não teve uma durabilidade muito grande. Um tempo depois, já estava assim decidido a caminhar sozinho, não estava a fim de entrar mais em nenhum grupo. Eu fui convidado por um amigo meu de capoeira que estava com um processo para entrar no grupo chamado Sinhá Bahia, que seria a nossa raiz de capoeira lá do Grupo Cordel, lá atrás. Seria a base do Grupo Cordel, era o grupo Sinhá Bahia. Isso me chamou a atenção por eu poder retornar minhas origens de capoeira de certa forma, né? Em conversa ali com o mestrando Esquilo, fui aceito no grupo e é onde hoje eu permaneço, onde eu treino, o grupo Sinhá Bahia, mestre Demétrios de Florianópolis, mestre Cabeça do Rio de Janeiro e o mestrando Esquilo, que é o responsável, né, pela região do extremo sul catarinense. Então, eu só vou comentar um pouco, o Gui com certeza conhece muito mais do que eu, mas a capoeira surgiu aqui no Brasil na época dos escravos, então eles utilizavam isso como um meio de se defender às vezes, porque era uma luta escondida em dança, até onde eu sei a história. Então eles praticavam e dançavam isso com os tambores, o atabaque, berimbau, essas coisas, para poder se defender, e era uma repressão que eles tinham, então eles usavam isso até para poder se livrar um pouco dessa opressão que eles tinham. Correto, Gui? A história da capoeira, ela se
inicia basicamente no ano de 1500, quando o Brasil é descoberto. No primeiro momento, os colonizadores, como precisavam de mão de obra, tentaram escravizar os índios, porém não conseguiram, né? Porque os índios se rebelavam fortemente contra os colonizadores. Então eles optaram por fazer o quê? Trazer os negros dos países africanos, onde desde 1482 eles já tinham um acordo com reis, né, nos reinos africanos, que eles já faziam essa prática da captura dos negros para escravizar para outros fins. Então eles começaram a fazer o quê? A trazer esses negros para o Brasil. Isso aconteceu a partir mais ou menos ali do ano de 1538. Então quando o negro chegou no Brasil, ele também não aceitou pacificamente aquela situação. Afinal de contas, ele era retirado à força da terra dele, ele perdia aquela liberdade dele, ele não podia mais manter as crenças, os costumes, as atividades, nada disso, né? Isso tudo era retirado dele. E eles também, de certa forma, começaram a se rebelar contra essa situação aqui no Brasil. Não foi uma coisa assim tão pacífica. Então, um dos meios que eles arrumaram para se rebelar foi começar a lutar, certo? E nessa questão de luta, eles passaram a criar alguns movimentos específicos. Como eles não podiam ter uma prática contínua daquilo ali, o que eles faziam? Nos pequenos momentos de lazer que eles tinham, eles iam para a mata escondidos e ficavam treinando aquilo ali. Depois, quando começou a ser descoberta essa prática, o que aconteceu? Eles começaram a disfarçar essa luta deles, usando os tambores. Então, quando chegava algum feitor ali e via aquela situação, achava que eles estavam dançando, era alguma coisa da cultura deles e tal, mas na verdade eles estavam treinando já a prática da capoeira. E pra ti, tu considera a capoeira uma luta, uma dança, um esporte, um jogo ou o quê? Eu, pra mim, vou na luta, até porque é um dos ramos da educação física que a gente tem um pouco mais de dificuldade para estar passando para as crianças, então, sendo uma luta, fica uma opção a mais também para a gente estar abordando e conversando sobre com os alunos. Eu considero a capoeira um estilo de vida. Como eu falei anteriormente, a gente não pode esquecer jamais que a capoeira, a sua essência, a sua raiz é luta. Sempre foi e sempre vai ser luta. Porém, às vezes o cara fala: mas o cara não veio ali, não sei o quê, porque não parece que estão lutando. A capoeira é uma luta que não necessariamente tu precisa acertar o teu adversário. Às vezes não acertar dentro da capoeira é muito mais válido do que tu acertar, acredite se quiser. Muito embora o cara treine também sempre se preparando para acertar. Mas a capoeira, ela é um esporte, cara. Ela é uma luta. Ela pode ser um jogo, ela pode ser uma brincadeira, pode ser uma dança, pode ser folclore. Ela pode ser, na verdade, aquilo que tu quiser que ela seja. Mestre Curió, eu vou ler uma frase aqui do Mestre Curió. Mestre Curió diz assim: capoeira é uma arte, dança, malícia, filosofia, malandragem, teatro, música, coreografia e não violência. Só passa a ser perigosa na hora da dor. Então aí já consegue entender a dimensão da capoeira, né? Nesse vídeo específico, a gente vai estar falando sobre a questão cultural dela, sobre a questão teórica dela, histórica da capoeira. Nós também vamos falar sobre a questão hierárquica. Ao contrário da nossa política, digamos assim, que existe uma votação, a capoeira ela tem uma hierarquia. Vem de mestre contra mestre. Guilherme vai explicar melhor isso para nós. E como consegue esse grau de conhecimento, como se chega a um grau de mestre, como se consegue tudo isso. Cara, a respeito da hierarquia, cada grupo vai ter a sua hierarquia, né? Cada grupo decide como vai funcionar essa hierarquia. Existem grupos que não usam nem graduação, eles simplesmente vão nomeando as pessoas. Você é aluno, passa-se um tempo, adquire esse conhecimento, você já pode começar a dar aula. Você é um treinel. Passa-se mais um tempo, você está bem experiente, você já é um professor. Passa-se mais um tempo, você é mestre, contramestre, enfim. Outros têm as graduações, como é o caso do meu grupo. Cada grau, cada corda na cintura, cada cor de cada corda representa um nível. E dentro desse nível, tu tem que ir preenchendo os pré-requisitos para ir subindo. É o tempo de treino, movimentação que está sendo desenvolvida, se já toca um instrumento, se não toca, se canta, se não canta, se já tem capacidade para dar aula, se não tem, se contribui com o grupo, se participa do grupo, se não participa. Isso tudo vai contando para você galgar os degraus, né? E subir a graduação. E tu, Gui, tu é que nível, digamos assim, dentro da capoeira tu tá em que nível? Hoje, a minha graduação, eu sou instrutor. A minha corda é a corda
amarela e azul no meu grupo, né? Cara, é assim que funciona. Para te poder passar um nível, alguma coisa assim, é conforme o teu conhecimento. Claro, alguns grupos colocam alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, tu tem que saber tantos golpes, ou tais golpes, tem que saber tocar o berimbau, tem que saber tocar pandeiro, e assim vai. Mas chega um certo ponto que tu já tem uma base boa de jogo, tu já tem uma base boa de movimentação, tu já toca um instrumento, tu já canta, tu já participa de roda. Então o que vai contar mais para subir a tua graduação vai ser o quê? O teu reconhecimento perante os teus mestres, tua participação em rodas, tua participação em eventos, se tu promove eventos, se tu tem uma boa relação com mestres, com outros capoeiristas, se tu tem uma vida ativa dentro da capoeira muito forte, se tu não tem, se tu vai em eventos, sabe? Isso aí é o que acaba contando, a tua experiência adquirida, a tua vivência de roda. E isso é o que vai, depois de certo ponto, é o que começa a contar mais para te subir os níveis, né? Algumas dessas perguntas que eu fiz são perguntas dos alunos, que em uma outra oportunidade eu pedi para eles fazerem e elaborarem perguntas para eu estar conversando neste vídeo. Como foi criado aqui no Brasil? Quem foi o precursor? Quem foi a pessoa importante para a capoeira? Eu ouvi falar do mestre Bimba, mais ou menos em 1930 que a capoeira foi legalizada e ele foi um dos que estavam presentes nessa legalização da capoeira. É correto afirmar isso? Explica um pouco melhor aí da história do mestre Bimba. Bom, então pra gente entender, desde do início da história do Brasil até 1900, que foi o ano que o mestre Bimba nasceu, nesse período existia só a capoeira Angola, praticava-se só a capoeira Angola. O mestre Bimba era um praticante de capoeira Angola, ou seja, ele era um angoleiro, né? Quem pratica capoeira Angola é chamado de angoleiro. E ele sabia do potencial da capoeira, ele era um capoeirista, ele praticava, né? Ele entendia do assunto, só que naquele ambiente que a capoeira estava naquele período de ser marginalizada, de ser perseguida, da proibição, de ser crime, o que ele fez? Ele teve uma sacada genial. Ele juntou os elementos que ele considerava mais importantes da capoeira Angola e juntou com os elementos de uma outra luta que existia na Bahia, na qual o pai dele era considerado um bom lutador, inclusive campeão, que era uma luta livre. Eu particularmente nunca vi isso, sabe? Só li a respeito. Era uma luta chamada de batuque. Então o que ele fez? Ele pegou o melhor da capoeira e o melhor do batuque e juntou as duas coisas e criou o que ele chamou de luta regional baiana. Então ele trouxe os elementos da capoeira, né, inclusive com instrumentação e musicalidade, e encaixou nas características do batuque, né, com os elementos do batuque. O que ele fez? Ele criou essa luta regional baiana. Ele criou um sistema de ensino que na capoeira não tinha. Ele criou uma metodologia de trabalho que na capoeira não tinha. Ele criou algumas regras que na capoeira não tinha. Ele uniformizou o estilo dele, que na capoeira não tinha. Então ele padronizou, ele organizou isso. Por intermédio de um aluno que tinha uma influência política, o mestre Bimba leva alguns alunos da sua academia até o estado do Rio de Janeiro, as cidades do Rio de Janeiro também, e apresenta a capoeira regional para o presidente Getúlio Vargas, que naquele momento viu a apresentação e disse que a capoeira era um esporte genuinamente brasileiro que deveria ser praticado e incentivado a sua prática devido à sua importância, né, cultural, enfim. E naquele momento deixou de ser crime e passou a ser vista como um esporte. Dali pra frente ela teve esse boom e cresceu e hoje está no mundo todo. Então o mestre Bimba, por exemplo, poderia estar presente nesse mural aqui atrás de mim. Vou botar ele legal. Como uma figura importante na nossa história, porque ela é uma história tipicamente e unicamente brasileira. Falando nos instrumentos, a parte instrumental, danças, música, essas coisas, nós vamos fazer um vídeo separado, mas eu tenho muita curiosidade. Os instrumentos, a gente vai ver ali que berimbau, atabaque, agogô, alguns assim. Existem outros instrumentos, por exemplo, o violão, ele pode se incluir mais instrumentos numa roda de capoeira. Cara, até assim, ó, existem alguns grupos assim que são mais tradicionalistas e tal, tem uma capoeira mais livre, assim, vamos dizer assim, né, mais livre, tá, mais tranquila, que eles fazem sim, cara, eles colocam outros instrumentos, eles, até eu vou indicar pra vocês, dar uma olhadinha no YouTube, pesquisar sobre capoeira Movimento Novo, que é o pessoal do Rio de Janeiro. Cara, eles fazem uma coisa muito bacana, cara, que na bateria deles colocam um triângulo, um violão, pô, cara, eles colocam um monte de instrumento, tem até um outro instrumento ali que eu não sei o nome, que ele é tipo um teclado e tem um caninho, tu assopra ali e tal, e dá a nota, não sei como é que funciona aquela parada lá.
eles colocam aquilo ali também, é muito bacana. Nos estilos tradicionais, os instrumentos utilizados são esses, tá? Nada além. Mas se tu quiser fazer um lance diferente, nada impede, tá? Não existe assim uma coisa, não vai fazer. Tipo, posso fazer um treino aqui em casa e inventar essas rodas e colocar, mas agora, se eu for fazer uma roda do meu grupo, né, uma roda oficial ali, eu sou obrigado a manter a tradição do meu grupo, né? Não posso ficar inventando moda. Mais uma pergunta então, vamos dar-lhe pergunta aqui pra ti. Por exemplo, dentro da hierarquia, cada pessoa pode tocar qualquer instrumento ou existem instrumentos específicos para cada grau de capoeirista? Por exemplo, o mestre vai estar sempre no berimbau, ou vai estar no atabaque, ou tem algo assim? No meu grupo, a bateria é formada por 3 berimbaus, um atabaque, um pandeiro e a gogô. A gente não usa reco-reco. Tem baterias que fica o berimbau com o porongo maior, eu vou dizer assim para ficar mais fácil para entender, tá? Que cada berimbau tem um nome, mas eu vou explicar isso depois. Às vezes fica assim, o berimbau com o porongo maior, o berimbau com o porongo médio e o berimbau com o porongo menor. Já não fica assim. No meu grupo, o berimbau com o porongo maior fica no meio. Por quê? Porque o berimbau com o porongo maior, ele sempre deve ser tocado pelo mestre do grupo ou pelo capoeirista mais graduado, né, que tá ali, que é o que vai comandar a roda. Então ele que vai ditar o ritmo, ele que vai comandar a roda, ele que vai dizer quando tem que começar, quando tem que parar. Então é o capoeirista mais graduado, mais experiente, o responsável pela roda que toca esse instrumento. Os demais pode ter a variação. Na verdade, esse berimbau também pode ser tocado por outros capoeiristas, mas o ideal é que seja sempre tocado pelos mais graduados, né? E que se inicia a roda pelo mestre, o mais graduado. Cara, que massa. Sabendo que isso é uma cultura nossa, é muito bom conhecer e ter esse conhecimento a mais. Isso são perguntas de alunos e minhas também, que eu tenho muita curiosidade, eu acho muito legal e muito interessante também a capoeira. Infelizmente, tudo que é bom não dura tanto, mas nós teremos outras partes falando sobre a musicalização da capoeira, os instrumentos e tudo mais. A gente vai cantar algumas músicas. Eu quero ver se eu vou estar presente na casa do Gui, que ele tem ali o cantinho dele para treinar, então a gente vai estar ali junto, fazendo a parte da instrumentalização, da musicalização, e depois, quem sabe, numa terceira aula, até na segunda mesmo, dependendo de como é que vai o andar da carruagem desse ano, a gente faça uma aula somente da questão de movimentação, de golpes, de esquiva, de movimentos da capoeira, animais que a capoeira imita ou outras coisas do tipo. Gui, mais algum recado, alguma coisa para falar pro pessoal ali, pra gente estar encerrando essa aula por hoje? Essa primeira aula acho que seria isso aí, vou providenciar as outras. De primeiro momento, agradeço a oportunidade para falar com o pessoal sobre a capoeira, muito legal esse espaço. E terminando tudo, vamos combinar um pastel. Valeu! E como pagamento dessa aula, eu vou te pagar uma coca e um pastel! Provavelmente ninguém entendeu essa piada, é uma piada interna ali, de uma amizade longínqua. Rapaziada, um grande abraço, sucesso, felicidades, tudo de bom, se cuida nessa quarentena e o quanto antes estamos juntos novamente. Grande abraço e falou!